Olá e seja bem-vindo ao nosso 10º estudo do livro Exerte-se em Piedade. Esta semana nós vamos estudar 2 capítulos, um capítulo sobre o assunto de paciência, capítulo 14, e o outro assunto, gentileza, capítulo 15. Mais uma vez, levando em conta as riquezas do conteúdo que nós vamos encontrar nestes 2 capítulos, eu vou fazer uma palestra sobre cada traço do caráter cristão. Então, nesta palestra, nós vamos pensar sobre a questão de paciência como traço do caráter cristão. A palavra paciência, como nós usamos na linguagem cotidiana, seja paciente, na verdade, significa várias palavras diferentes no Novo Testamento. A palavra paciência é usada para descrever uma reação piedosa a uma variedade de situações. E essas palavras gregas e os usos diferentes se misturam para produzir uma qualidade geral no caráter de um cristão fiel, que nós vamos chamar uma pessoa paciente. O cristão verdadeiramente paciente deve mostrar paciência piedosa em todas as várias circunstâncias que exigem esta resposta de paciência. Vamos pensar sobre algumas destas situações e cenários que cada um de nós vamos encontrar na vida real. Primeira coisa, paciência no meio do maltratamento. Um aspecto da paciência envolve paciência diante de maltratamento. A gente não está falando sobre paciência com abuso, paciência com um ato ilegal de maltratamento, assédio, etc. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre aquele maltratamento totalmente legal, mas pode ser muito chato, muito frustrante em nossos relacionamentos com outras pessoas, em várias situações. A resposta bíblica ao sofrimento nas mãos de outros é chamada de longanimidade. Esse aspecto da paciência é a capacidade de sofrer por muito tempo sobre os maltratos dos outros, sem ficar ressentido ou amargo. As ocasiões para exercer esta qualidade infelizmente, são numerosas. Elas variam de piedades práticas, aparentemente inocentes, até erros maliciosos. Eles incluem ridículo, desprezo, insultos e repreensões imerecidas, bem como, em certas ocasiões, perseguição aberta. O cristão que é vítima de políticas de escritório, jogos do poder dentro de uma organização, deve ainda reagir com longanimidade. O marido ou esposa crente que é rejeitado ou maltratado por um cônjuge descrente precisa desse tipo de paciência. Mais uma vez, não estou dizendo sofrendo um ato de violência ou qualquer ato contra a lei civil e contra a lei de Deus. A gente não está falando sobre isso, mas a gente está falando sobre um monte de coisa que pode ser nada menos do que muito difícil, que nós precisamos até demonstrar paciência em nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo enfatiza especialmente a necessidade de longanimidade na vida de uma pessoa piedosa. Paulo menciona a palavra traduzida paciência como um aspecto do amor verdadeiro,
no famoso 1 Coríntios 13, ou este amor, essa paciência como fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, como até uma manifestação deste fruto do Espírito em nossa vida. Uma manifestação é paciência. Então, como nós podemos crescer neste aspecto da paciência que sofre por muito tempo com os maus tratos dos outros? Primeiro, devemos considerar a justiça de Deus. Nas instruções de Pedro aos escravos que precisavam ser pacientes sobre o tratamento injusto dos senhores severos, Pedro diz a eles para seguirem o exemplo de Cristo. 1 Pedro 2:23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Pedro falou, não se retaliar. Observe que o oposto da retaliação é de nos confiarmos em Deus. Um Deus que julga a todos e tudo com justiça divina, justiça altíssima. A justiça de Deus é absoluta. E como Paulo nos lembra em Romanos 12:19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu vou retribuir, diz o Senhor. Um dos pensamentos, muitas vezes, que vão nos perturbar, falando honestamente, como cristãos, que vão de vez em quando sofrer, que ainda nós não aprendemos, é de ter paciência a respeito da questão da justiça de Deus. Deus está, o cristão que está sofrendo, está preocupado com seu algoz, com medo que esta pessoa que está tormentando, maltratando, vai escapar da justiça, que esta pessoa não vai receber a punição merecida. Mas o cristão paciente que sofre deixa esse problema nas mãos de Deus, como está escrito em 2 Tessalonicenses 1:6-7. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Para desenvolver a paciência diante dos maltratos de outras pessoas, também devemos desenvolver a convicção sobre a fidelidade de Deus em trabalhar em nosso favor, como está escrito em 1 Pedro 4:19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem, ou seja, o bem seria ser pacientes. Devemos nos confiar na justiça de Deus e nos comprometer com sua fidelidade. Deus vai tratar não apenas com justiça, com nosso algoz, mas também fidelidade para conosco. Claro, nosso desejo é misericórdia, sendo estendida a todos. Mas Deus vai ser fiel. Certamente, ninguém exemplificou isso melhor do que José e seu compromisso com a fidelidade de Deus, apresentado para nós em Gênesis 50:20. O José falando com seus irmãos sobre os acontecimentos na vida de José. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Deus pode tomar os atos deliberadamente prejudiciais dos outros contra nós e os transforma em atos para o bem, tanto para nós quanto para os outros. A gente não vai aplicar isso numa forma insensível, a gente não vai aplicar este princípio dando desculpa a qualquer violação da lei civil ou da lei de Deus. Não, é isso que nós não estamos dizendo, mas no grande plano do Senhor, muitas vezes não visto até entrarmos na presença do Senhor, podemos ter certeza que Deus é totalmente capaz de agir em qualquer situação. A pessoa que é paciente sobre os maltratos por outros é aquele que desenvolveu tal confiança na sabedoria, poder e a fidelidade de Deus que voluntariamente entrega as suas circunstâncias em suas mãos. Segunda área, vamos pensar sobre respondendo à provocação, que é diferente do que maus tratos. O aspecto da paciência chamado longanimidade também é usado para descrever a resposta da pessoa piedosa à provação de outros. As provações denotam as ações de outras pessoas que tendem a despertar dentro de nós a raiva ou a ira. Diferente do que o mau tratamento, uma provação normalmente nos encontra numa situação em que nós podemos responder à provação. Qualquer que seja a forma que a provação assuma, a provocação é frequentemente deliberada na parte de uma outra pessoa. E nós estamos numa posição, esta vez, de retaliar ou punir rapidamente, duramente, a pessoa responsável por esta provocação. Então, quando nós vamos exercitar a paciência sobre provocação, estamos imitando o próprio Deus, que é descrito em Êxodo 34, 6 a 7, com estas palavras. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e da fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e a quarta geração. Então, Deus é um Deus de justiça, mas também a Bíblia, nesta passagem, faz a colocação bem clara que Deus é compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor e de fidelidade. No mesmo sentido, Romanos 2,4 diz que Deus é bom, ele é paciente, ele é tolerante com pessoas, muitas vezes, que vão até desprezar esta misericórdia. Vamos ouvir a palavra do Senhor ali no Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade o leva ao arrependimento? Diariamente, esta passagem está nos ensinando que Deus suporta com grande paciência a provocação de homens pecadores e rebeldes que desprezem sua autoridade e ignoram ou mostram desprezo por sua lei. Essas pessoas desprezam não apenas a sua autoridade divina, mas também na sua paciência para com eles. No entanto, Deus continua a mostrar as riquezas da sua paciência para aqueles que menos a merecem.
A chave para a paciência sob provocação é procurar a desenvolver a própria característica de Deus, de ser lento para ter a raiva. Como está escrito em Tiago 1:19. Meus irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A melhor maneira de desenvolver esta lentidão com nossa raiva é refletir frequentemente sobre a paciência de Deus para conosco. Pense sobre seus pecados. Você precisa pensar sobre meus pecados. E como Deus tem sido paciente para conosco. Nós precisamos mostrar a mesma paciência com outras pessoas. Esse tipo de paciência não ignora as provocações dos outros. Simplesmente procura responder a eles de uma maneira piedosa. Permite-nos controlar nosso temperamento quando somos provocados e procurar lidar com a pessoa e sua provocação de uma forma que tende a curar aos relacionamentos, em vez de agravar os problemas já existentes. Ela busca o bem final da outra pessoa, em vez da satisfação imediata das nossas próprias emoções, despertadas devido a esta injustiça. A pessoa cujo temperamento leva a perder facilmente a paciência com outras pessoas, esta pessoa deve trabalhar especialmente com paciência sob provocação. Em vez de se desculpar dizendo, cara, eu sou assim mesmo, esta pessoa deve reconhecer seu temperamento explosivo como um hábito pecaminoso diante de Deus, que precisa ser transformado. Medite sobre as passagens já mencionadas neste estudo. Também, esta pessoa deve orar fervorosamente para que Deus, o Espírito Santo, o transforme interiormente. Porque cada vez, quando esta pessoa perde a paciência e explode, aquela pessoa deve se desculpar com uma pessoa que é o objetivo, o objeto desta explosão do temperamento. Isso vai ajudar esta pessoa a desenvolver a humildade necessária e um senso da sua própria pecaminosidade diante de Deus para, de fato, levar esta pessoa a uma transformação de comportamento. Finalmente, esta pessoa não deve ficar desanimado quando falhar. Esta pessoa precisa perceber que seu problema é tanto um hábito pecaminoso quanto um resultado de temperamento. Os hábitos não são facilmente quebrados e haverá fracassos, mas não esqueça as palavras de encorajamento encontrados em Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Vamos pensar sobre até uma questão de paciência que chega muito mais perto de casa para cada um de nós. Espero que você não esteja sendo maltratado, espero que você não seja uma pessoa impaciente ao ponto de explodir com raiva e frustração. Mas cada um de nós precisamos ser mais pacientes e tolerantes os defeitos que nós encontramos e achamos que tenhamos encontrados em outras pessoas. É provável que a maioria de nós tenha oportunidade de mostrar paciência com as faltas e as falhas das outras pessoas, com mais frequência do que os maltratos
ou provocações de outras pessoas. Muitas vezes as pessoas se comportam de maneira que, embora normalmente não sejam dirigidas contra nós, mas há pessoas que vão nos irritar e desapontar com falhas e faltas e hábitos que acabam nos irritando. Pode ser o motorista à nossa frente que está dirigindo muito devagar. Pode ser um motorista atrás de nós que está querendo dirigir em alta velocidade. Pode ser um amigo que está atrasado por um compromisso, ou um vizinho que está ali passando a noite inteira com um som alto, não levando em consideração os sentimentos de outras pessoas. Pode ser um monte de coisa. Na maioria das vezes, é a ação inconsciente de algum membro da família, amigo ou pessoa de trabalho, cujo hábito irritante é ampliado por causa da associação diária e íntima, tão próxima da família, o colega de trabalho, a gente está bem por perto. E, de vez em quando, estes hábitos pequenininhos começam a nos irritar e provocar. O tipo de paciência necessária para ignorar essas circunstâncias provavelmente é exigido de nós com mais frequência em nossas famílias ou na comunidade cristã do que qualquer área de paciência. A impaciência, como as deficiências de outras pessoas, muitas vezes tem as suas raízes em nosso próprio orgulho. Tá? Muitas vezes nós vamos ficar irritados com o jeito de alguém trabalhar, ou o jeito de comportar, o jeito de fazer as coisas. E essas observações resultam de um sentimento que nós somos mais inteligentes, ou quem sabe até mais capazes nesta área do que aqueles com quem nós somos tão impacientes. Poxa, se o cara só trabalhasse igual de mim, se só tivesse o meu conhecimento do assunto, se só ia se comportar igual de mim, o cara seria muito melhor. Então, muitas vezes, nosso próprio orgulho está atrás destas críticas mais ásperas de pessoas ao nosso redor, incluindo nossa própria família. Mesmo que isso seja realmente a verdade, Paulo nos diz em 1 Coríntios 4:6, quem sabe que você é superior de uma outra pessoa em seu trabalho, seus relacionamentos e em outros assuntos. 1 Coríntios 4:7 diz, mas não seja impaciente, não seja crítica, porque todas as habilidades que nós possuímos nos foram dados a nós por Deus. 1 Coríntios 4:7 diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Não temos nenhuma razão para sentir que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Ponto final. A reação do paciente às falhas de outras pessoas é provavelmente mais bem descrita pela palavra tolerância, conforme a palavra é usada biblicamente, em Efésios 4:2, ou Colossenses 3:3. Efésios 4:2 diz, seja completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Literalmente, a palavra pode significar aguentar. Esta palavra pode ser usada em um sentido negativo de resistência relutante pelas falhas de uma outra pessoa. Obviamente, isso não é
o sentido em que Paulo usa a palavra. Em vez disso, ele usa a paciência no sentido de tolerância graciosa para com as faltas de outras pessoas. Com paciência não é uma palavra comum no vocabulário diário da maioria das pessoas. A palavra tolerância é provavelmente mais usada para descrever este aspecto de paciência. O pensamento de queixas ou reclamações usado em Colossenses 3:13 parece conotar a ideia de encontrar defeitos como ações mesquinhas, ao invés de preocupação com problemas mais sérios. Mais uma vez, a gente não está pedindo paciência em comportamento que é contra a lei civil ou contra a lei de Deus. Mas a grande maioria das provocações ou situações que vão chamar paciência em nossa resposta são coisas menores, mas de vez em quando extremamente irritantes. Em vez de permitir que essas ações nos irritem, devemos usá-las como uma oportunidade de perdoar como o Senhor nos perdoou. Longanimidade ou tolerância nas Escrituras está sempre associada ao amor, à união dos cristãos e o perdão de Cristo, como está escrito ali em Efésios 4:2-3. Sejam completamente humildes e doces, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo de paz. O amor pela outra pessoa nos faz ignorar ou tolerar as suas deficiências. Deus nos chama para suportar graciosamente as fraquezas de outras pessoas, tolerando, perdoando as pessoas, como Ele nos perdoou, porque, de fato, ninguém é totalmente perfeito aqui neste mundo. Essa tolerância bíblica não proíbe corrigir as falhas de uma outra pessoa, ou confrontar alguém sobre um hábito irritante ou até pecaminoso. Mas, em vez disso, Jesus nos ensina que essa correção deve ser feita com a atitude certa. Devemos ter a certeza que nosso Deus e nosso desejo de corrigir ou confrontar alguém não provém de um espírito de impaciência, mas de um espírito de amor e preocupação com o bem-estar da outra pessoa. Então, vamos pensar um pouquinho sobre paciência em esperar a atuação de Deus. Uma outra área em que a maioria de nós precisamos aprender a ter paciência é o cumprimento do cronograma de Deus em nossas vidas. Poxa, como nós vamos ficar impacientes? Deus, por que o Senhor não está agindo nesta situação? Por que está demorando para receber uma resposta? Por que as coisas não estão procedendo na velocidade que eu queria ver? Sempre precisamos lembrar Salmo 40, 1 e 2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. A cura para a impaciência com nossas circunstâncias, com o cumprimento do cronograma de Deus, é acreditar em suas promessas, obedecer à sua vontade e deixar os resultados como o Senhor. Muitas vezes, quando o cronograma de Deus se estende por anos, nós ficamos desanimados e desistimos. Mas vamos ficar igual dos santos no Apocalipse 22:20, onde está escrito: aquele que dá testemunho destas coisas, se
venho em breve. Amém, amém. Vem, Senhor Jesus. Isso é nossa grande esperança, a segunda volta de Cristo Jesus. Então, precisamos levar a sério esta admoestação do escritor do livro de Hebreus, ali em Hebreus 6:12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Meus irmãos, esta vida parece que vai demorar e durar para sempre, mas não vai. Nosso destino final está ali na frente. Estamos chegando muito mais rapidamente do que nós podemos imaginar. Um dia nós vamos ver o Senhor. Um dia o Senhor voltará e este mundo vai encerrar. Seja paciente, seja sempre procedendo avante na peregrinação, no avanço à cidade celestial. E vamos pensar sobre paciência por meio de perseverar através da adversidade. Enquanto a longanimidade deve ser nossa reação paciente às pessoas que nos maltratam ou nos provocam, a resistência e a perseverança devem ser nossa reação paciente às circunstâncias que nos provam. A resistência é a capacidade de resistir à adversidade e perseverar. A perseverança é a capacidade de progredir apesar das provações. Seja qual for a fonte das nossas circunstâncias adversas, a chave para a perseverança e a paciência é acreditar que Deus está no controle, trabalhando em todas as nossas circunstâncias para nosso bem, como está escrito em Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vamos ver normalmente, nós não vamos ver normalmente o propósito das provações, mas por meio do encorajamento das Escrituras, nós devemos ter a esperança e por meio da esperança devemos ter o poder de perseverar em nossa caminhada cristã. Pense sobre Hebreus 11 e aquela esperança daqueles que andavam pela fé. Nós estamos andando com a mesma confiança, a mesma fé, no meio das provações deste mundo. O objetivo dessa esperança, é claro, é nossa glorificação final com Cristo na eternidade. A vida que vivemos nesta terra é simplesmente uma busca dessa esperança eterna. O autor de Hebreus compara isso a uma corrida de longa distância que deve ser disputada com perseverança. Nossa experiência cristã não é uma corrida que acaba logo. É uma corrida de longa distância que dura a vida inteira. Exige perseverança porque a recompensa, ou seja, o objeto da nossa esperança está ainda ali no futuro distante. Mas resistência e perseverança também estão frequentemente associados ao sofrimento na Bíblia. Podemos não gostar desta conexão, e faz todo sentido, porque podemos naturalmente queremos recuar diante desse sofrimento. Mas nós devemos chegar a um acordo com isso. A resistência pode ser produzida apenas sob estresse, seja físico ou espiritual. Em Romanos, Paulo diz que o sofrimento produz a perseverança. Tiago diz que as provações que provam nossa fé,
acaba desenvolvendo a perseverança em nossa vida. Resistência e perseverança são qualidades que todos gostaríamos de possuir, mas relutamos em passar pelo processo que vai produzir esta perseverança. É por isso que Deus é tão fiel para permitir ou trazer provações para nossas vidas, mesmo que recuemos diante delas. E isso faz todo sentido. Mas Deus é fiel aos seus propósitos. Finalizando, somente quando temermos a Deus que nós vamos nos submeter às provações que Ele envia ou permite acontecer em nossas vidas. Somente quando aprendermos profundamente seu amor por nós em Cristo, que nós vamos encontrar a coragem para suportar as provações desta vida. As provações sempre mudam nosso relacionamento com Deus. Ou as provações vão nos levar mais perto do Senhor, ou as provações vão nos afastar do Senhor. Mas as provações sempre vão nos impactar. A profundidade do nosso temor a Ele e nossa consciência do seu grande amor para conosco vai determinar em que direção as provações deste mundo vão nos movimentar, na direção mais afastada de Deus ou em direção cada vez mais perto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dá a paciência de deixar tudo que acontece na vida nos levar mais perto de Cristo Jesus. E até a nossa próxima conversa.